Eu saúdo a todos os demais irmãos, todos que me podem estar vendo através do YouTube ou redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e vos cumprimento também aos meus queridos amigos em Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, meu nome é Emerson, sou o pastor Emerson, co-pastor na Igreja Ministério Videira Verdadeira, que tenho como meu pastor-presidente, pastor Ezequias Lima. O Ministério Videira Verdadeira encontra-se nos Estados Unidos da América, em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, exatamente no número 1740 da Catman Avenue, e estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Venho através deste vídeo vos trazer uma mensagem da palavra do Senhor, que o Senhor tem tocado aos nossos corações. Espero eu e peço que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, tanto na minha como na de vocês, de maneira que possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta palavra. Creio que grandes coisas o Senhor tem para nos dizer. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, a partir do número 25, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, até o verso de número 29. Glorificado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glorificado seja Deus por esta palavra das nossas vidas. Eu quero de antemão esclarecer para os amados e queridos telespectadores neste momento a situação de uma mulher. Não uma mulher que tinha um problema de hemorragia, que lhe durara 3 dias, 4 dias, 5 dias, 30 dias. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que isso. Nós estamos falando de algo que envolvia costumes, que envolvia afastamento do meio das pessoas. Nós não estamos falando aqui de simplesmente um momento da vida da mulher no qual ela fica nervosa, no qual ela fica em dificuldades para se relacionar até mesmo com o seu marido, com a sua família, mas nós estamos falando de algo que desde o Velho Testamento, desde o livro de Levíticos, toda mulher, quando ela estava nesse período que é normal para a mulher, quando ela estava nesse período desse sangramento, ela era considerada imunda, e ela não poderia estar no meio das pessoas, ela não poderia tocar em nada, tudo que ela tocava era amaldiçoado. Tudo que essa mulher se envolvia, as pessoas repugnavam. Então nós estamos falando aqui de uma mulher que passou por uma discriminação muito grande, mas discriminação essa que a própria Bíblia, baseada no livro de Levíticos, apoiava. E nós entendemos que esta mulher teve barreiras grandes para poder vencer as suas dificuldades e alcançar aquilo que ela buscava em Jesus. Nós estamos falando aqui de uma mulher que não adiantava para ela recursos paliativos, como hoje em dia basta uma mulher ir à farmácia, comprar o que lhe é devido para aquele momento, durante 3, 4, 5 dias no máximo, já lhe acabou o seu problema. Mas nós estamos falando aqui de uma mulher que, 12 anos, durante 12 anos, ela não simplesmente ia a uma farmácia, mas ela gastou tudo que ela tinha, provavelmente uma situação financeira razoável, não milionária, não uma mulher acima da sociedade em bens financeiros, mas uma mulher que vivia bem diante da sociedade, mas que gastou tudo que tinha, segundo as passagens bíblicas, todos os seus haveres foram colocados nas mãos dos médicos para que essa mulher pudesse alcançar um objetivo, quer dizer, a cura para o seu problema.
Mas nós estamos dizendo de uma mulher que, após ela gastar tudo que ela tinha, não somente o dinheiro para comprar ali algo na farmácia que lhe resolvesse o problema, mas após ela gastar todos os seus bens, após ela perder tudo que ela tinha, ela ainda continuava com o seu problema ou ficou pior, segundo as Escrituras Sagradas. E eu quero aqui abrir um parênteses para você que está me ouvindo agora, que está do outro lado desta câmera. Eu quero abrir um parênteses aqui agora e dizer para você que toda vez que eu e você começarmos a procurar em homens, começarmos a procurar em nossos recursos solução para os nossos problemas, nós vamos nos decepcionar. Mas no momento em que eu coloco nas mãos daquele que pode resolver, quando eu busco ir atrás de um que pode resolver o meu problema, eu alcanço a minha vitória, porque ela vem no nome de Jesus. E eu glorifico a Deus porque Deus tem falado aos nossos corações através desta palavra. E baseado também no livro de Levítico, aquela mulher existia vários obstáculos que a impedia de estar no meio da multidão ou até mesmo de chegar até Jesus, porque Jesus era cercado por multidões. E a Bíblia nos diz que aquela mulher somente ouviu falar de Jesus. Eu aqui começo a imaginar quantos perderam a oportunidade porque viveram com Jesus, porque viram Jesus, porque andaram com Jesus e perderam a salvação, mesmo estando lado a lado com Jesus. Temos como exemplo disso Judas, um dos que Jesus, o próprio Jesus, o escolheu para ser um dos seus 12 discípulos. Beijou a porta do céu, porque a Bíblia nos diz que ele é a porta que nos leva até a salvação. Eu sou a porta, disse Jesus. Judas beijou a porta do céu, mas desceu para o inferno, porque não entendeu quem ele andava com ele era o seu Salvador, o Redentor, aquele que veio para nos remir de nossos pecados. Mas aquela mulher, somente de ouvir falar de Jesus, sem nunca ter visto Jesus, sem nunca ter tocado em Jesus, aquela mulher ouve falar, alguém deve ter dito para ela: ei, Jesus está passando por aí, e aquela mulher simplesmente coloca no seu coração, atua a sua fé, coloca a sua fé atuando naquele momento, e diz o seguinte: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Ela não ansiava tocar em Jesus porque ela não era digna de tocar em Jesus. Ela não era digna de tocar em nada. Ela não era digna de colocar-se diante de Jesus, pegar nas mãos de Jesus, porque ela é considerada imunda pelo seu fluxo de sangue que ela tinha, pela sua hemorragia que ela tinha durante aqueles 12 anos. Mas aquela mulher, ela simplesmente com a sua fé, na força da sua fé, ela diz para si mesma: se eu tão somente tocar nas vestes, serei curada, serei sarada, terei a minha libertação. Ei, deixa eu te dizer aí, você que está me ouvindo neste momento, comece a crer que se você tocar em Jesus, a tua libertação há de chegar, você há de ser liberto, porque Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos oprime, porque o mal nos oprime, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, para que possamos glorificá-lo em todo momento das nossas vidas. E aquela mulher, ela sai de sua casa. Eu começo a imaginar uma cena, aquela mulher saindo de sua casa, de repente as pessoas olhando para ela, colocando ela de lado, não querendo chegar perto dela. Mas aquela mulher sai provavelmente já se rastejando pelo chão, já provavelmente não conseguindo mais, não tendo forças nem para caminhar, talvez com o auxílio de uma bengala. A Bíblia não diz, mas é algo que eu imagino na minha mente. Aquela mulher ali se arrastando, ela começa a adentrar no meio da multidão, ela começa a romper a multidão, ela começa a passar por cima dos obstáculos, do obstáculo da dificuldade da enfermidade, do obstáculo da dificuldade que as pessoas se opunham para que ela pudesse encostar-se em Jesus, do obstáculo da fraqueza, do obstáculo, do obstante do momento que ela estava vivendo por não ter nada, por não ter mais dinheiro, por não ter mais solução. Mas aquela mulher rompe as barreiras. Deixa eu te falar uma coisa: multidão te cerca, multidão te oprime, multidão te diz que não vai dar, querendo te parar, querendo te fazer desistir, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: passa por cima da multidão que está te cercando, passa por cima da multidão que está te atrapalhando, passa por cima de tudo aquilo que tem tentado te impedir, mas toca em Jesus, alcança Jesus pela fé, porque Ele vai te dar vitória, no nome dEle, eu creio, em nome de Jesus. E aquela mulher rompe a multidão.
Aquela mulher ultrapassa todos os seus limites, todas as suas, aquilo que ela podia fazer, ela ultrapassa, ela vai além. Quem tem fé vai além dos obstáculos. Ela vai além daqueles obstáculos, ela rompe a multidão. E a Bíblia me diz que ela toca nas vestes de Jesus. Eu começo a ver a glória chegando no meio daquela multidão, porque a glória em pessoa já estava ali, mas a glória saindo daquele que é o dono da glória. Porque no momento que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, a minha e a tua Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus parou. E eu vou sempre dizer nas oportunidades que tenho de pregar a palavra do Senhor, que toda vez que Jesus para nas Escrituras Sagradas, algo acontece, algo diferente acontece. Jesus nunca parou e as coisas ficou da mesma maneira. Exemplo disso eu tenho aqui para você que está me ouvindo e me vendo neste momento. Quando Jesus para através do clamor de Bartimeu, aquele homem, ele é alcançado pelo milagre e começa a enxergar. Quando Jesus para diante daquela mulher que estava saindo da cidade de Naim e levando o seu filho para ser sepultado, a sua última esperança, seu marido já tinha morrido, a única esperança era o filho, mas ali ela encontra com Jesus, multidão da tristeza com multidão da alegria. Quando ela encontra com Jesus, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus toca no esquife, Jesus toca no caixão daquele jovem e manda que ele saia, e aquele jovem levanta para fora e retoma o rumo da sua vida, porque aonde Jesus para, não tem nada que possa impedir ele de agir. Onde ele para, a morte sai, onde ele para, a tristeza dá em retirada, onde ele para, a enfermidade cai por terra, porque ele é Deus nas nossas vidas. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Se você ainda não conseguiu parar Jesus, comece a pensar no que eu estou te dizendo agora. Comece a clamar. Bartimeu parou clamando. A mulher parou porque a sua necessidade era grande, porque ela ia enterrando a sua esperança. Naquele momento que Jesus para diante do túmulo de Lázaro, algo diferente acontece. Comece a parar Jesus na tua vida nesta noite, para que você veja o que Jesus vai fazer diante da tua família. Talvez o teu clamor não tenha sido suficiente para parar Jesus. Eu quero te dizer na autoridade do Espírito Santo aqui neste momento, que Jesus está querendo parar, mas não está vendo um motivo para pará-lo. Para Jesus neste momento, porque milagre hão de sair dele, porque ele é o dono do milagre. Não sou eu como pastor, não é o bispo, não é padre, não é ninguém, é Jesus é quem faz milagre. Para de acreditar em homens, eu não sei porque Deus está me direcionando esta palavra assim. Para de colocar a tua fé em homem, para de colocar a tua fé em mulheres, mas coloca a tua fé em Cristo, porque quem faz milagre é Cristo. O homem é canal de bênçãos na mão de Jesus. O homem não é nada se não for Jesus na vida, mas quem faz é Jesus, quem muda é Jesus, quem ressuscita é Jesus, quem cura é Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus para, Jesus diz para a multidão: ei, alguém me tocou. Oh, aleluias, como eu louvo a Deus por este momento. E aí eu começo a ver os discípulos tentando burlar de Jesus, tentando fazer piadinhas com Jesus. Porque Pedro diz o seguinte: espera aí, Jesus, mas tu dizes, quem me tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime, tu ainda perguntas, quem me tocou? Faça a diferença no meio da multidão. Todo mundo está apertando Jesus. Todo mundo está espremendo Jesus. Todo mundo está querendo tirar algo para beneficiar a sua vida material de Jesus. Mas quando você chegar e tocar em Jesus, pela tua vida, pela tua saúde, pela tua vida espiritual com Ele, começa a ver que vai fazer a diferença o teu toque em Jesus. Aqueles que estão buscando algo de Jesus para se beneficiar na vida material, vão entender que quem tocou em Jesus foi alguém com fé, com alguém com autoridade, alguém com esperança, alguém que confia realmente em Jesus. Eu começo a ver Jesus, quando ele responde para os discípulos esta pergunta. Ele diz assim: ei, ai que lindo, a Bíblia é linda, Jesus é lindo, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando Jesus diz assim: olha, alguém me tocou, ou foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Ei, por que será que os teus problemas não têm sido resolvidos? Por que a tua bênção não tem chegado? Por que a tua vitória não tem colocado-se diante de você?
Será que você tem tocado a Jesus da mesma maneira que as pessoas vêm tocando? Somente para fazer barulho, somente para ser mais um na multidão? Faça a diferença no meio da multidão. Seja um que vai tocar em Jesus, esperando que dele saia virtude, esperando que dele saia milagre, esperando que dele saia algo que vai mudar a tua vida. Começa a tocar em Jesus com fé. Começa a tocar Jesus com objetivo. A mulher tinha um objetivo, o objetivo dela era ser curada. E aí Jesus responde: quem me tocou? Quando Jesus para e olha, aquela mulher se prostra diante de Jesus, com medo, tremendo, porque ela corria o risco de ser apedrejada segundo a lei. As leis cerimoniais de Moisés, não as leis das tábuas das leis, não os 10 mandamentos, mas as leis cerimoniais e as leis também que constam nos 10 mandamentos como leis para o povo judeu. Mas diante das leis cerimoniais, aquela mulher poderia ser apedrejada por ter tocado em alguém, em um sacerdote, estando numa situação imunda. Mas ela diz com medo: foi eu, Senhor, foi eu que toquei. E ele vira para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Quantos estão precisando desta fé para alcançar algo de Jesus? Porque às vezes estamos tocando em Jesus simplesmente como um qualquer. Jesus não é um qualquer. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é aquele que veio para mudar a história. Jesus é aquele que restaura famílias. Jesus é aquele que restaura a saúde. Jesus é aquele que restaura o drogado, o viciado. Jesus é aquele que muda o rumo da história. Ele não é qualquer um. Também não possamos tocá-lo dele de qualquer maneira. Glória a Deus, aleluias.